Oi! Como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos. Muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E gostaria de agradecer a paciência que todo mundo teve, ficar tanto tempo me esperando, afinal de contas foram quase 3 semanas sem postar nenhum vídeo. E muito obrigado pelos comentários no vídeo passado, todo mundo feliz porque eu voltei lá, me dando os parabéns, dizendo que estava preocupado e tudo mais. Muito obrigado, tá, gente? Mas estamos de volta, vamos agora voltar ao ritmo normal. E gostaria de falar aqui com o Domarco. O Domarco mandou uma mensagem para mim. O Domarco, apesar desse nome italiano, ele é de Tijuana, no México. E ele disse que era tudo mentira, que eu não tive nenhum problema técnico, que na verdade eu estava brincando o carnaval, aproveitando as festas de carnaval. Dom Marco, infelizmente, esse ano não. Eu realmente gosto de carnaval, sou muito fã de carnaval, mas esse ano eu estava em casa mesmo, estava de molho em casa, não tivemos problemas técnicos também em casa e eu não pude sair para brincar na carnaval. Eu gosto muito, moro bem perto de vários focos, né, de vários blocos de carnaval que tem por aqui por perto, mas infelizmente eu não fui para nenhum esse ano. Mas ano que vem eu prometo que eu vou brincar carnaval, vou até gravar alguns vídeos, mostrar para vocês aqui como é o Carnaval de Pernambuco, mas só ano que vem. Esse ano realmente foi porque eu não pude postar, tive realmente problemas técnicos. Mas ano que vem a gente brinca Carnaval nessa época. Eu deixo vocês aqui de molho pelo menos uma semana e vou brincar Carnaval, tá bom? Como prometido no vídeo passado, eu vou falar um pouquinho sobre rosas do deserto de semente, sobre estacas e sobre plantas enxertadas. Como vocês podem ver, eu não trouxe nenhuma planta enxertada, porque infelizmente eu esqueci. Depois que eu comecei a gravar o vídeo, eu não vou parar para pegar a planta. Mas qualquer coisa que tiver mostrar para vocês, eu vou lá, mostro a foto para vocês, mostro o videozinho para vocês. Como vocês sabem, existem 4 formas de você reproduzir sua rosa do deserto. A primeira forma é através de polinização cruzada. O que é isso? Polinização cruzada nada mais é do que você pegar o pólen de uma flor e depositar em outra flor, de outra planta. Isso é polinização cruzada. Algumas rosas do deserto aceitam a autopolinização, que é você tirar o pólen de uma flor e colocar em outra flor da mesma planta. Aí você tem uma autopolinização. Na polinização cruzada, você tem um material genético melhor, porque você tem metade de cada planta. Então você gera plantas mais fortes, você gera plantas com características mais bonitas e principalmente você gera uma quantidade maior de sementes. 120, 180 sementes. Quando você faz a autopolinização, você tem sempre uma quantidade muito menor de sementes, né? 20, no máximo 30 sementes. Mesmo em 2 vagens, você vai ter no máximo 30 sementes ao todo. Enquanto aqui você passa muito fácil de 100 sementes. Então não é uma grande vantagem a autopolinização. A autopolinização é bom quando você tem uma planta que é relativamente rara e você quer ter certeza que a flor será daquele jeito. Então você vai lá e faz a autopolinização. Mas aí existe a possibilidade de você gerar plantas que são estéreis, né? Plantas que no futuro, apesar de terem flores, não serão capazes de se reproduzir. Então existe essa questão. Algumas flores bem conhecidas, como no caso da Barbiguel, ela é uma flor estéril, ela não tem pólen. Ela é capaz de se polinizar, você pode polinizar uma Barbiguel, mas ela não consegue polinizar ninguém. Então você passar a característica dela para outra é um pouco mais difícil. Normalmente é bom você conseguir fazer as duas coisas para poder ter uma característica interessante. A outra forma é através da estaca, né? Que você vai lá, pega um pedacinho de galho e produz um clone, né? Uma planta que vai dar uma flor idêntica à planta que você tirou o galho. É bem comum nos Estados Unidos você comprar rosas do deserto de estaca, porque como eles valorizam muito a flor, eles não se preocupam tanto na planta com caudex, né? Eles gostam da planta menorzinha, você tem uma planta menor, que dá sempre a flor exatamente como deveria ser, dá sempre uma flor que é idêntica à flor que perdeu o galho por ser um clone, né? Que você tirou o galho por ser um clone. Então é bem comum nos Estados Unidos você encontrar plantas assim, tá? Como vocês sabem, toda planta de semente ela gera caudex, né? Toda rosa do deserto de semente ela gera caudex. Nem sempre é aquele caudex enorme. Vocês podem ver, eu tenho uma planta aqui que ela é uma rosa tripla, uma branca tripla, mas o caudex dela não dá nem para chamar de caudex, né? Parece que ela é uma estaca. Mas além do fato de eu ter cortado, né, ela
ela tinha um caudex muito longo e muito estreito, que eu achei horrível, então eu fui lá, cortei. Então ela está até meio desidratada agora. Mas é muito fino, não é um caudex nem que dá para chamar de caudex. Principalmente se você comparar com uma planta como essa aqui, que só tem cerca de 90 dias e já tem um caudexzinho decente. Mas isso varia muito de planta para planta. Quanto mais próxima a planta é das espécies originais, como no caso da Obeis, no caso da Arábica, no caso da Multiflorum, no caso aqui, essa aqui é o cruzamento de uma vermelha com uma Multiflorum. Tem até um caudex bem interessante. Eu pensei que o caudex seria de desenvolvimento menor, mas então elas tendem a ter um caudex maior do que plantas mais desenvolvidas, com muitas pétalas, muitas cores, porque tem muito cruzamento de parentes. Então elas foram plantas feitas para crescerem rápido e florescerem logo, né? Não foram plantas feitas para ter um caudex exuberante. Isso não quer dizer que, com o passar do tempo, essa planta não vai ter um caudex, gente. Isso aí não tem nada a ver. Só quer dizer que ela começa a desenvolver esse caudex começa a ficar maior mais tarde, demora um pouco mais. Daqui a 3, 4 anos você não vai nem saber a diferença se essa planta, porque ela era assim fininha no começo, você nem percebe a diferença. Onde é que ela vai crescendo, você vai podando, você vai trabalhando a planta, vai nutrindo, a planta cresce e depois de 3, 4 anos ela tem um caudex muito parecido com uma planta obeso. A planta obesa, com o passar do tempo, vai ter um caudex maior, mas ela também vai ter um caudex decente, tá bom? Mas para não ficar enrolando muito, eu vou responder as perguntas que foram feitas no vídeo passado. Assim eu não fico enrolando vocês e o vídeo não fica gigantesco. Então eu vou responder a primeira pergunta, que é da Neiva, ou melhor, da Divanei. A Divanei perguntou se tem sementes que nascem dobradas. A pergunta foi um pouco ambígua, então eu vou responder de duas formas. Se você está querendo saber se podem nascer duas plantas da mesma semente, pode sim. Tá? Eu já mostrei vídeos aqui e eu tenho duas plantas que são gêmeas, elas nasceram duas plantas da mesma semente. Eu não sou a primeira pessoa. Quando eu postei o vídeo, muita gente falou que tinha acontecido isso comigo e tal. Ela, no caso das minhas, elas são unidas pela raiz pivotante. Quando você tira ela do substrato, ela não tem raiz pivotante. Elas têm raízes grossas, mas aquela pivotante, aquela raiz central, elas não têm. Elas são unidas justamente naquele ponto. E elas têm uma raiz embaixo que é compartilhada pelas duas, mas não chega a ser pivotante, ela é mais fina, que está lá e mantém as duas unidas. Quando elas eram pequenas, eu até fui tentar abrir para tentar ver, mas quase rachou, então desisti, deixei lá quietinho. Na primeira vez eu também vi um vídeo de um americano lá do Havaí, né, do S-Garden, onde esse senhor ele tem duas plantas que foram lá, nasceram bem bonitinhas, as duas juntas, bem interessante o vídeo. Então sim, podem nascer duas plantas da mesma semente. Se você quer saber se nascem plantas dobradas, de pétalas dobradas de semente, sim, nascem várias plantas dobradas. Essa aqui é uma planta tripla no caso, mas ela é de semente, tá? Então nascem. Algumas plantas de pétalas múltiplas, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, elas não geram pólen. Tá? E outras não geram pólen, nem têm estames, não tem nada. Na verdade, são completamente estéreis. Mas nascem de sementes também, não tem problema nenhum. Com o tempo, elas criam caudas, ficam exatamente igual a qualquer outra rosa do deserto, tá bom? A outra pergunta é da Neiva. Essa sim é a pergunta da Neiva. Ela diz que não consegue fazer mudas de galhos. Neiva, mudas de galhos são uma pegadinha com rosa do deserto. Tem gente que não faz nada, só vai lá, coloca a planta na areia e os galhos enraizam, né? Faz lá as estacas e todas elas enraizam. Tem gente que faz um monte de coisa, coloca vitamina B, faz tudo, deixa a planta e não enraiza nada. Então, tem plantas que são complicadas. A multiflora, infelizmente eu só tenho uma, ela enraiza com muita facilidade. Você tirou o galho, colocou na terra, na areia pura, né? Na terra não, na areia de construção pura, mantém úmido, ela com uma semana já está saindo raiz para tudo quanto é lado. É uma planta ela é bem agressiva nesse sentido, né? Ela enraiza com muita facilidade. Mas normalmente eu prefiro fazer alporquia. Eu vou deixar o cardzinho aqui, que é um método muito melhor, tá? É um método que você tem 100% de certeza que vai enraizar.
Se não enraizar, você também não perde o galho, né? Porque você vai lá, faz um corte, embrulha, coloca um pouquinho de fibra de coco ou de esfagno, você deixa aquilo lá embrulhado e úmido. A parte de cima continua crescendo, se desenvolvendo normalmente e cria raízes. Depois você vai lá, corta e já coloca direto no substrato, aquilo ali. Eu vou deixar no card que eu mostro passo a passo, é muito fácil de fazer e é bem melhor do que você tentar fazer estaquia. Se você for tentar fazer estaquia, o ideal é você cortar o galho, limpar todas as folhas, deixar só as folhazinhas da ponta, né, uma ou duas, aquelas que estão começando a sair. Aí você guarda o galho de um dia para o outro e no dia seguinte você vai lá, depois de 24 horas, você vai lá e coloca na areia. Eu particularmente prefiro colocar na areia. Deixar de molho antes de plantar por 20 minutos na vitamina B e ficar regando todo dia e ficar umedecendo a areia todo dia com essa solução de vitamina B, né, que é um comprimido para 1 litro de água, você facilita muito, ajuda, porque a planta consegue manter as energias dela por mais tempo, então dá tempo dela soltar a raiz, ela usa as energias dela com mais eficiência, tá bom? Então ajuda. Agora, um método que é 100% sério, assim, 100% certo, é você usar o Super Thrive, que é um hormônio enraizador que é vendido, infelizmente é muito caro. Mas você procura na internet, tem vários locais que vendem o Super Thrive e você vai enraizar a estaca assim. Você vai, coloca, deixa 20 minutinhos, bota na terra, daqui a 10 dias está enraizado. Você vai botando uma atrás da outra, porque é um hormônio realmente de plantas, né? Então ele funciona, é muito eficiente. Você vai ter 99% de enraizamento sempre, tá? A próxima pergunta é da Cláudia. A Cláudia pergunta se é possível identificar as rosas do deserto, a idade das rosas do deserto através de folhas, flores e tudo mais. Cláudia, não dá, tá? Como eu te falei no comentário, tem algumas características que surgem em determinada idade. Por exemplo, com 100 dias, no caso aqui são mudas de 90 dias, mas com 100 dias, 100, 120 dias, começam a surgir aqueles galhozinhos laterais. Se você não faz a poda apical, com 100, 120 dias começam a aparecer aqueles galhos laterais. Mas também não é algo que aparece em toda a rosa do deserto. Essa aqui com certeza tem no mínimo 9 meses e ela não tem essa característica. Então vai muito de planta para planta. Quando eu digo que essa aqui tem no mínimo 9 meses, é porque ela já floresceu. Eu sei que a rosa do deserto floresce entre 9 meses e 1 ano. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas eu acredito que ela tenha no mínimo 9 meses. Como ela não tem um caudex bem desenvolvido, nem nada do tipo, deve ter aproximadamente 9 meses. Então não dá para você dizer, considerar, essa planta aqui tem 9, essa planta aqui tem 90. Eu sei porque foi eu que plantei. Como essa aqui não fui eu que plantei, eu julgo que ela tem entre 9 meses e 1 ano. Então se você não plantou, é muito difícil você saber. Tá bom? Não dá para identificar visualmente. A planta não tem cara de velha, a planta não envelhece, nem ruga. Algumas rosas do deserto começam a surgir características dela a partir de 2, 3 anos. Às vezes uma rosa do deserto é um pouco diferente, ela enruga, fica um pouco enrugada no caudex, um pouco enrugada nos galhos, e é uma característica que começa a aparecer com 2, 3 anos de idade. Mas isso vai muito de planta para planta, vai de espécie para espécie. Não dá realmente para você ter certeza. Então, infelizmente, só você plantando, né? Só você indo lá, plantando a sementezinha que você vai saber se a rosa do deserto tem a idade que é para ter, tá bom? A Lucieide, ela disse que tem problemas com irapuá. Irapuá, arapuá, depende como você quiser chamar. Aqui a gente chama de irapuá, tem local que chama de arapuá. Então vai muito de região para região. Mas é aquela abelhinha preta que gosta de atacar as plantas. Porque ela tenta roubar, ela tem que pegar a celulose, pegar as fibras vegetais da planta para poder fazer o ninho dela. Então são uma praguinha, são plantinhas, são abelhinhas bem chatas. Mas tem um vídeo também aqui no canal só sobre a irapuá, que eu também já fui atacado por irapuá, eu sei como é isso. Tem aqui um cardzinho onde eu falo de um produto para você colocar, um produto chamado Talfol, Tanfol, agora até esqueci o nome do produto, Talfon, que é em pó, então você vai lá, coloca nas folhas e coloca na flor. Então a abelha, quando vai lá, ela acaba morrendo, tá? Então ajuda bastante. Mas você vai lá no vídeo que tem o nome direitinho, mostra até como é o pacotinho do produto. A Maria, ela fala que as minhas rosas do deserto são bem gordinhas.
Como vocês sabem, rosa do deserto só cria caudex se for de semente. Então, o primeiro segredo é uma planta de semente. E segundo, a questão de espécie, né? Eu tenho as minhas rosas do deserto, ou elas são híbridas, né? Como eu tenho uma híbrida de arábico com obeso, então muitas das minhas plantas são cruzamentos com essa planta. Então elas tendem a ser plantas com caudex que desenvolve muito cedo, né? Mas como eu disse, não impede que uma planta dessa que não tem, não é minha, ela vai com o tempo também crescer e desenvolver bem. A questão é só a velocidade. Plantas com genética de arábico, obeso, genética de somalense, de multiflorum, elas tendem a desenvolver o caudex mais cedo, mas não quer dizer que as outras não vão ficar gordinhas como essa aqui. É tudo questão de tempo, realmente. Então essas foram as perguntas em relação ao que as pessoas fizeram no vídeo passado. Então alguns detalhes. Com relação ao enxerto, tá? Às vezes acontece de você ter uma planta que é enxertada e a flor não abrir. Se a flor já abriu alguma vez e não está abrindo mais, é um problema do momento, é um problema, é algo momentâneo. Ou é água demais, ou é água de água que eu digo, umidade demais no ar, que às vezes tem flores que elas não abrem corretamente quando tem umidade demais. A ponta delas fica úmida e elas não conseguem abrir. Às vezes é falta de água, né? Você não está regando corretamente, então como não tem água, a planta não consegue fazer pressão nas pétalas para a pétala abrir. E pode acontecer, no caso de plantas enxertadas, na primeira floração dela, a flor não conseguir abrir direito, porque os pontos de contato, né, os xilema, floema das plantas não está completamente consolidado e ela não conseguia ainda se alimentar corretamente para abrir completamente a flor. Mas isso é se a planta já abriu ou não alguma vez. Se nas florações seguintes, depois de 3, 4 meses, nas outras florações, continuar dessa forma e a planta nunca abriu, então realmente pode ser um problema genético da planta. A planta tinha um defeito e não abre completamente. Acontece isso muito com plantas de 3, 4 pétalas, que são pétalas demais às vezes, e ela não consegue ter força suficiente para abrir. Ou ela tem o próprio defeito genético que ela fica completamente embrulhada, fica uma coisa, parece estar amassada e ela não abre completamente. Isso acontece porque a maioria das plantas, maioria não, todas as plantas que são de pétalas múltiplas, né, dobradas, triplas, todas elas vêm de uma variedade chamada Doxon, né? Todas elas foram cruzadas com a Doxon para conseguir as multipétalas, porque a Doxon consegue passar essa característica com muita facilidade. Doxon foi a primeira planta de pétalas dobradas que surgiu. Ela tem um rosa bem fechado, um rosa pink, né, que você olhando ela é quase vermelha, e ela tem 2 camadas de pétalas. Quando você coloca o pólen da Doxon numa planta de pétalas simples, cerca de 20% das sementes que nascem com a cor da rosa simples, só que com 2 camadas de pétalas como a Doxon. Então ela passa com muita facilidade. Se você levar em consideração que se você pegar uma planta de pétalas múltiplas como essa e colocar o pólen dela nessa aqui, só 5%, 3% das plantas vão nascer de pétalas múltiplas, né? E não necessariamente vão nascer da cor dessa pétala. Então a Doxon conseguir fazer isso com 20, 25% é uma taxa de sucesso muito grande. Por isso que era praticamente pai, avó, tataravó de todas as plantas que são de multipétalas. Então isso acaba gerando um defeitinho genético do excesso de cruzamento de plantas parentes, né? Mas fora isso, normalmente a planta é questão realmente de manejo ou questão do enxerto da planta que não consolidou direito. Mas assim que ele consolidar, ele vai abrir completamente. Então esse foi o vídeo de hoje, acabou ficando muito longo, eu tô com a garganta, até cansou a garganta um pouco, mas semana que vem tem mais vídeos, tá? E até a próxima. Tchau!